Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ney Araújo e a partir deste momento você começa a acompanhar esta videoaula de Sociologia. É uma aula voltada para educação de jovens e adultos, especificamente com o objetivo de contribuir com o seu aprendizado para você que brevemente irá se submeter à avaliação do Enseja e para todos os alunos e alunas surdos que irão acompanhar esta videoaula, este é o meu sinal. Qual o objeto de conhecimento? Ou, em outras palavras, qual a temática que estará sendo desenvolvida ao longo dessa videoaula? Nós iremos tratar a respeito das instituições sociais e jurídicas. Certamente, esses termos, eles são do seu conhecimento, pelo fato de serem termos, expressões recorrentes na sociedade. Nós vamos aprender, ao longo desta videoaula, um a um. O que é que significa instituições sociais? Quais são as instituições sociais existentes? O que são instituições jurídicas? Quais são elas? Então vamos começar? Vocês visualizam em tela e eu estou agora apresentando para vocês uma série de imagens. E nessas imagens que estão sendo apresentadas, eu estou exemplificando a todos vocês as instituições sociais. Vocês podem observar que há uma imagem que nós temos a representatividade de uma família. Inclusive, utilizando um termo para poder classificar essa família, nós temos uma família tradicional, né? Nós temos aí a figura de um homem, de uma mulher, uma união matrimonial e com seus filhos. Logo abaixo a essa imagem dessa família, nós temos aqui uma imagem de várias pessoas caminhando, né, em algum lugar, em uma calçada, em um determinado ambiente em que há um fluxo considerável de pessoas. Bem ao meio, nós temos aqui a figura de uma mulher, os olhos vendados, uma balança, uma espada, que acaba correspondendo à simbologia da própria justiça. Bem ao lado direito da imagem, vocês podem observar que existem várias pessoas, né, representação de homens e mulheres, e cada uma delas está ligada a um balãozinho, e cada balão desse tem um símbolo. Esses símbolos, eles acabam representando o quê? As diversas doutrinas religiosas existentes. E bem abaixo você tem a imagem de uma sala de aula, ou seja, a representação do ambiente escolar. Como eu disse agora há pouco a todos vocês, essas imagens, elas acabam configurando o quê? Instituições sociais, ou seja, a sociedade, ela é permeada em torno de instituições sociais. Então, por exemplo, a família, ela é um tipo de instituição social. Quando nós temos aqui a imagem da estátua, né, da mulher que representa a justiça, nós estamos tratando de uma outra instituição social. Na outra imagem, quando ela retrata a diversidade de doutrinas religiosas, eu estou exemplificando, independente da doutrina, a existência de religião, que é uma outra instituição social. A exemplo da escola, a exemplo das instituições de ensino superior, dentre outras instituições que aqui eu poderia estar mencionando a todos vocês. Bem abaixo dessa imagem, das imagens, aliás, eu tenho um conceito de instituição social muito breve. Eu vou fazer a leitura para vocês, acompanhem com bastante atenção e, em seguida, a explicação. Instituições sociais são estruturas que organizam a vida em sociedade. Então, vamos lá. O filósofo Aristóteles, na obra Política, ele afirmou que o homem é, por natureza, um animal político. Isso implica dizer o quê?
que o homem ele já nasce partidário, vinculado a uma ideologia política, conforme nós podemos entender em nossa atualidade? Não. Quando Aristóteles ele escreveu que é da natureza humana a vida política, ele quis dizer justamente o quê? Que o homem ele é sociável, ou seja, a natureza humana é para a vida em sociedade. Ou seja, não existe um indivíduo autossuficiente. Viver em sociedade implica dizer que nós vivemos em um meio colaborativo em que as pessoas elas acabam contribuindo de uma forma direta ou indireta com a vivência social uns dos outros. Eu sou professor, eu estou ligado a alunos que precisam de mim, mas a minha profissão, ela não existe se eu não tenho alunos, pessoas predispostas ao aprendizado e que, inclusive, justifique a existência de escolas. Percebam a ligação que existe, os vínculos de dependência que nós podemos identificar na sociedade. Só que viver em sociedade não implica somente nessa reunião, nessa aglomeração de pessoas. Como que nós vamos viver? A sociedade, ela precisa ser organizada. E como eu li no conceito agora há pouco de instituições sociais, as mesmas, elas contribuem para a organização da sociedade. A família contribui, a escola contribui, a religião contribui, o direito contribui para a organização da vida em sociedade. Precisamos ter os nossos hábitos, precisamos ter os nossos comportamentos, mas esses nossos hábitos, esses nossos comportamentos, eles precisam ser limitados. Porque a vida em sociedade, ela implica numa vida harmoniosa entre os seus membros. As primeiras referências do que é correto, do que não é correto, nós temos que aprender no seio familiar. É uma obrigação da família. E as outras instituições sociais, elas vão contribuindo com um regramento, contribuindo com o indivíduo, fazendo com que ele saiba lidar e se comportar com outras pessoas dentro dos moldes necessários para uma boa convivência social. Nesse sentido, percebam que quando eu informo a todos vocês que a finalidade das instituições sociais é contribuir com a organização da vida em sociedade, implicitamente umas informações elas vão sendo trazidas. Ordem, regras, boa convivência social e, consequentemente, nós precisamos tratar a respeito das instituições sociais jurídicas. Então, vamos observar agora e vamos aprender a respeito das instituições jurídicas. Então, aqui onde tem o destaque em amarelo, acompanhem com bastante atenção a leitura. Instituições jurídicas são aquelas que fazem parte do sistema legal e têm a função de garantir a aplicação do direito e a manutenção da justiça na sociedade. Então, prestem bem atenção. Nós temos que puxar, em relação às instituições jurídicas, dois apontamentos relevantes. Como cidadãos, nós temos direitos e nós temos deveres. Começando pelos deveres, a lei, ela acaba limitando o nosso comportamento. Nós somos livres? Somos. A partir do momento que o nosso comportamento ele está dialogando, ele está em acordo com as leis que regem a nossa sociedade. Aquelas pessoas que têm um comportamento inadequado são aquelas pessoas que acabam sendo punidas, que acabam sendo responsabilizadas por conta de um comportamento inadequado, um comportamento que ameaça a ordem social.
Só que da mesma forma que as instituições jurídicas, ou seja, o funcionamento do nosso sistema judiciário, através das suas leis, a partir do momento que os limites eles são impostos, nós também precisamos levar em consideração que nós somos indivíduos que temos direitos. Nós temos direito à saúde, à educação, nós temos direito à moradia digna, nós temos direito ao trabalho, nós temos direito ao lazer, enfim, nós temos direitos que, sem sombra de dúvidas, também impactam na nossa convivência social. E são direitos que precisam ser não somente reconhecidos, mas, inclusive, são direitos que precisam ser efetivados, porque eles estão vinculados o quê? A nossa forma de ser dentro da lei, porque nós não somos escravos, nós não somos cativos, nós precisamos ser pessoas livres, mas como eu ponderei anteriormente, a liberdade, ela tem que ser entendida dentro dos ditames da lei, mas nós também temos direitos que estão relacionados à nossa qualidade de vida, porque a partir do momento que nós precisamos, que nós vivemos em sociedade, nós precisamos ter qualidade de vida. Nós precisamos ter uma boa alimentação, nós precisamos ter uma moradia que atenda à nossa necessidade, que nos proteja. Eu preciso ter a garantia mínima de transitar pela cidade sem que a minha vida seja ameaçada e assim sucessivamente. As instituições jurídicas, elas acabam cumprindo com esse papel, elas acabam cumprindo com essa finalidade, a garantia e a preservação dos nossos direitos, além de monitorar a sociedade, no sentido de que deve ser verificado se os deveres eles estão sendo cumpridos. Não existe cidadão que só tem direitos. Não existe cidadão que tem só deveres. A partir do momento que nós observamos o regramento existente na sociedade, nós temos direitos e deveres para todas as pessoas. Vamos visualizar agora algumas informações relacionadas a exemplos de instituições jurídicas. Então, em tela, acompanhem. Nós temos o poder judiciário estruturado em tribunais, com seus juízes, enfim, é o sistema de justiça propriamente dito. Nós também temos como exemplo o Ministério Público, que atua na defesa da ordem jurídica e interesses sociais. Nós temos a Defensoria Pública, que acaba possibilitando acesso à justiça para pessoas em situação de vulnerabilidade, ou seja, são aquelas pessoas que não têm condições econômicas de pagar, de remunerar de forma particular um advogado para que atue para a pessoa contratante. Nós temos também um sistema policial que atua na manutenção da ordem e cumprimento das leis, ou seja, a polícia é que realiza todo o monitoramento com a finalidade, né, de ali contribuir com a ordem social. Feita todas essas considerações, vamos trabalhar agora uma questão objetiva. Visualizem a questão, eu vou fazer a leitura e você acompanhe com bastante atenção. Inclusive, essa questão, ela esteve na prova do ENSEJA do ano de 2020, conforme vocês podem verificar logo no enunciado, logo no início, aliás, do enunciado. Vamos lá. A Promotoria de Habitação e Urbanismo tem acompanhado os diversos movimentos de luta por moradia que atuam em São Paulo. Esses movimentos assumem um papel relevante na busca de implementação de políticas habitacionais. Eles dão voz a famílias vulneráveis que, caso contrário, não teriam condições de serem ouvidas, organizarem-se
e buscarem alternativas ao enfrentamento de questões que não devem ficar restritas à esfera individual. Vamos no comando da questão. O texto revela a importância desses movimentos para letra A, trabalho digno, B, privilégio social, letra C, direito fundamental e letra D, interesse empresarial. Diante do enunciado da questão, nós temos uma provocação a respeito de um direito que eu expliquei anteriormente para vocês. Aliás, citei esse direito como exemplo, que é o direito à moradia, o direito à habitação. Infelizmente, no Brasil, ainda há muitas pessoas que ainda não conseguiram fazer a aquisição da sua casa própria. Ou seja, uma aquisição que poderia ocorrer pela própria capacidade financeira da pessoa. E devido à limitação dessas pessoas, muitas das vezes é necessário o aporte do poder público através das políticas públicas habitacionais, que a partir deste momento, ou seja, a partir da ocasião que a política pública ela acaba sendo efetivada, os programas habitacionais contemplam com unidades habitacionais algumas famílias que, por conta da sua condição financeira, não conseguem efetivar o direito à moradia digna. E aí o poder público, ele faz a construção das casas populares e acaba distribuindo entre essas famílias que apresentam um maior grau de vulnerabilidade social. Então, que fique bem entendido isso. Vamos novamente visualizar a questão, porque aí, depois dessas minhas considerações, vamos novamente no comando. O texto revela a importância desses movimentos para letra A, trabalho digno, B, privilégio social, C, direito fundamental, letra D, interesse empresarial. Vamos visualizar a alternativa correta, está expressa na letra C, direito fundamental. O que é um direito fundamental? É aquilo que é básico, é aquilo que é elementar, é aquilo que não pode faltar na vida de um cidadão. Dentre os direitos fundamentais, a questão que foi apresentada a vocês está tratando o direito fundamental à moradia. Precisamos ter uma condição de habitação digna. E não é qualquer casa. Infelizmente, algumas pessoas, elas acabam ocupando habitações que são habitações absolutamente insalubres, que não apresentam as características físicas necessárias para dar condições de moradia digna a essas famílias. Por isso que os movimentos sociais, aliás, alguns movimentos sociais, eles levantam essa bandeira de luta relacionada à habitação ou à moradia, buscando a moradia digna, a moradia decente para aquelas famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade. Eu encerro essa videoaula agora. Um forte abraço a todos vocês e bom estudo!